Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre feridas. Sim, sobre feridas financeiras e sobre feridas no sentido literal. Para conversar conosco sobre mentoria na área financeira, sobre saúde financeira, está conosco o Alex Machado, que é um educador financeiro. E para falar sobre tratamento de feridas de verdade, sobre cuidados na saúde, está conosco a Emiliana Costa, uma enfermeira que se transformou em empreendedora e vai trazer algumas ideias muito legais para conversar com a gente. Você sabe, o programa Movimento Empresarial tem o apoio da Macro Office, onde estamos gravando este programa, seu local para eventos aqui em Porto Alegre. Também do Empório Latacci, para você tomar um café, para você aproveitar um vinho, fazer um happy hour, vai ali, pertinho do Parcão, em Porto Alegre. Também da Colaborative, que está captando as imagens e fazendo a edição deste programa. Também contamos com o inestimável apoio da Priscila de Oliveira, que é fotógrafa de posicionamento e mentora. O apoio da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. E, para tomar conta do cabelo da Ana Paula, a Patrícia Guterres. O programa Movimento Empresarial tem as dicas de gestão empresarial com a Vera Brock, as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva e as dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. O programa Movimento Empresarial é feito para você e está começando a partir de agora. Estamos iniciando agora mais uma entrevista aqui do programa Movimento Empresarial e hoje a gente vai falar de um assunto muito diferente, então fique aqui para vocês saberem sobre esse tema que é diferente, viu, gente? A nossa convidada é a Emiliana Costa, ela é graduada em enfermagem, mestre em saúde coletiva, empreendedora. O nome da empresa dela é Escolas de Feridas. Emiliana, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Eu que agradeço o convite, eu estou honrada de estar aqui. Realmente é um assunto que instiga, é um assunto que parece que é de especialistas, mas não. É um assunto de interesse de toda a população, porque a gente vai falar aí das questões de saúde, a questão do envelhecimento, dos pacientes, dos nossos pais que vão envelhecer e vão ficar muitas vezes precisando dos nossos serviços. E é isso. Agradeço a tia Ana e vamos então começar a contar um pouco, né, da nossa história. Sim, por gentileza, compartilhe a sua história conosco. Tá certo. Então, eu comecei a trabalhar muito tempo, né, dentro de uma grande instituição hospitalar, que foi a minha escola, né? O Hospital Ernesto Ornelis foi uma grande escola durante 30 anos. Eu trabalhei desde que eu me formei lá e em 2006, quando ninguém falava, isso é verdade, a população, ninguém queria saber de tratar feridas, isso era uma coisa muito difícil e às vezes delegada a simples ato de trocar curativos. Então, o conhecimento da anatomia, da fisiologia da pele, da cicatrização ficava de lado. E em 2006 a gente começa um movimento aqui em Porto Alegre, eu e um grupo de enfermeiros. Começamos então a treinar equipes de curativos, que se chamava na época, hoje existem outros nomes, grupos de lesão, de dermatologistas, enfermeiros dermatologistas, mas o nome era bem simples, era bem raiz. Era grupo de tratamento de feridas ou grupo de curativos. E nós iniciamos esse movimento, foi onde foi a minha grande escola, mas hoje eu
saindo, né, dessa condição de CLT, eu então vi uma oportunidade de empreender nessa área, que é levar esse conhecimento adiante através de uma escola que nós criamos, que se chama Escola de Feridas. É um nome bem raiz mesmo, né, Ana? Sim, eu adorei o nome. Porque ela falou assim, é um nome diferente, né? Eu falei, mas mostrou para que veio. Esses nomes da empresa, que já fala o que faz, são os melhores nomes, porque aí não tem nem dúvida. A gente já sabe o que faz. E aí a gente estava conversando aqui antes, justamente falando sobre isso, porque quando a gente fala de ferida é uma coisa que gera uma reação. Só que assim, todos nós somos seres humanos passivos a isso. E uma hora ou outra a gente sempre acaba tendo um parente ou um vizinho que precisa desse tipo de... E é importante a gente ter conhecimentos. Então a presença da Emiliana hoje aqui vai ser bem relevante para poder trazer. Emiliana, fala pra gente o que são feridas, o que é a ferida, para que a gente possa fazer esse caminho com as pessoas que estão nos assistindo e elas entenderem também, porque às vezes você é da área da enfermagem, para ti é muito simples, porque é do dia a dia, mas as pessoas que estão nos assistindo podem não saber. Então, nós vamos ter alguns tipos de feridas que são normais desde a nossa vida, né? A criança cai, rala o joelho, tem a unhazinha encravada, quem teve filho sabe disso, passa por isso. Várias outras lesões que são lesões agudas, que são cirurgias simples, que você vai lá, abre a pele, fecha. São feridas que se entende que vão cicatrizar sozinhas. Mas existe uma parte da população que já tem, né, algumas comorbidades que são diabetes, hipertensão e outras doenças vasculogênicas, por exemplo, que são as doenças das veias, da dificuldade de circulação, e que essas lesões vão se abrir e vai ser bem difícil tratar, né? Vai ser bem difícil a pessoa entender que sozinha ela muitas vezes vai precisar sim de um profissional, de um conhecimento para chegar nessa cicatrização. E a gente sabe, né, Ana, que o envelhecimento da população, principalmente na nossa região sul, onde a nossa longevidade é maior, a gente vai ter aí uma grande parte de pacientezinhos, né, de pessoas que vão ficar acamadas, né? Porque a maravilha que eu sempre digo nas minhas aulas, né, a maravilha do corpo humano é que o corpo humano foi feito para ele se autodefender. Quando que a gente precisa de um profissional? Quando nós perdemos essa capacidade de defesa. Quando a gente adoece, quando a gente fica acamado. Acamado é ficar dependente de uma cama ou de uma cadeira de rodas. E isso não está dentro do entendimento da fisiologia. O corpo não entende que ele vai ficar preso a uma superfície em que vai causar também lesões que são as mais comuns dentro dos nossos hospitais e dentro das nossas casas geriátricas, que são as lesões por pressão. As antigas escaras, que se dizia, meu vozinho está com uma escara. Né? Então essa palavra escara nada mais é do que uma ferida crônica do envelhecimento devido ao tempo prolongado em camas de hospital ou em locais de geriatrias. Então a gente tem hoje um conhecimento para evitar, antes de tratar, sempre pensar em evitar, né? Sempre pensando na prevenção. E as dicas, e a grande dica, o segredo, né, dos especialistas para nós jovens, né, que ainda estamos numa idade avançando, talvez para a terceira idade aí, daqui a uns anos, é hoje se cuidar, é hoje se alimentar bem, né? Então já existem esse conhecimento da hidratação da pele, não é vaidade, né, das mulheres passar um creminho, passar um óleo. É comprovado que essas pacientes que tiveram esse estilo de vida, Ana, vão chegar no envelhecimento muito mais saudáveis, com muito menos risco, como se diz, de desenvolver esse tipo de ferida no envelhecimento. Então, o nosso trabalho não é só no envelhecimento, o nosso trabalho é uma educação para a vida inteira, né? Então, essa questão, porque, né, a hidratação que hoje a gente fala tanto é para um envelhecimento saudável.
O cuidar da pele, a pele é o maior órgão do nosso corpo e a gente não reconhece isso. Ela representa 40% do nosso peso corporal. Então assim, né, a gente fica pensando, eu estou pesada, sim, mas 40% do teu corpo é o teu revestimento. É essa coisa maravilhosa que nós temos que tem que estar íntegra, desde o dedinho até o couro cabeludo. Então a Escola de Feridas traz essa mensagem, traz essa educação, não só no tratamento, mas na prevenção e também no estilo de vida, que é tão importante. Que incrível essa aula, eu fiquei aqui calado ouvindo, né, gente? Porque a gente só vai pensar nisso quando a gente precisa. Isso. Então, foi o que veio me remetendo, assim, na memória, foi exatamente isso. Ninguém nunca para pensar na prevenção de uma possível escara ou uma lesão. Mas, agora falando aqui, é muito importante a gente trazer esse conhecimento. Eu vou te perguntar assim, ó. Eu entendi o conceito da Escola de Feridas, mas como vocês atuam? Quem contrata vocês? Como que você desenvolve o trabalho de vocês? Muito obrigada pela pergunta. Então hoje, né, o nosso foco é o atendimento em casa. Existe todo um movimento que está aí, né, na sociedade, que é o da deshospitalização. Quanto menos as pessoas dependerem de uma cama hospitalar, muito melhor. Então a gente podendo levar esse atendimento em casa e formar expertises, que eu digo, porque o que é o especialista, Ana? O especialista tem que ter uma educação formal. Ele vai ter que ter uma graduação, ele vai ter que ter uma pós-graduação, e isso às vezes é difícil para o recém-formado, principalmente o enfermeiro recém-formado e o técnico de enfermagem. Então a gente na escola forma os expertise, que é um conhecimento, uma camada do conhecimento em que a gente aprofunda bastante o tratamento em casa. Nós desenvolvemos um método que se chama o método Asas da Enfermagem. Esse método Asas da Enfermagem é uma metodologia para que as pessoas, os técnicos de enfermagem, os acadêmicos e os enfermeiros possam aprofundar o seu conhecimento para ter esse paciente em casa, para atender esse paciente em casa. Então, deixa eu só te atrapalhar um pouquinho para te fazer uma pergunta relevante. Os cuidadores de idosos não entram nessa questão? Os cuidadores de idosos entram sim muito nessa questão. Muito obrigada por ter me lembrado, porque a gente fica falando de outras categorias, mas os cuidadores têm sido assim uma busca muito intensa pela necessidade, obviamente, né? E nós sim abrimos as portas para um conhecimento mais técnico, mais prático. O cuidador, ele não vai ter aquela formação aprofundada, né, da anatomia, de pegar um bisturi, de fazer um desbridamento, que é a retirada de um tecido com bisturi, mas ele precisa saber como trocar um curativo, ele precisa reconhecer sinais de infecção, de inflamação, de uma ferida, quando chamar ajuda, porque esses profissionais, Ana, muitas vezes eles estão sozinhos dentro de casa, com uma responsabilidade gigantesca. Então, quando eles estão diante de uma ferida, de uma dificuldade, até de mobilizar um paciente, a gente precisa dar esse conhecimento e ajudar, sim, essa categoria que tem sido muito grande, uma crescente enorme aqui em Porto Alegre, pelo menos, né? Em Porto Alegre, em vários lugares aqui do Rio Grande do Sul, porque como você falou lá no início, o Rio Grande do Sul tem um índice de longevidade muito alto. Então, quanto mais pessoas vivem mais tempo, mais necessidade desses profissionais se tem. Então, é um mercado muito grande e uma necessidade de qualidade na entrega, porque estamos lidando com seres humanos, muitos deles muitas vezes não têm mobilidade e são totalmente dependentes desses profissionais que estão cuidando. Exatamente. É aquilo que eu comentei, né? O corpo humano, ele foi feito para se autocuidar, se autotratar, mas chega um momento da vida que vai precisar sim de um outro profissional. E a Escola de Feridas traz essa proposta de ensinar, não é muito a palavra, né? Eu não gosto muito da palavra do ensino, porque é uma dupla via, né? Quando a gente está numa sala de aula com os alunos ou no nosso trabalho, que é através da rede social, que a gente faz muita entrega através da rede social, a gente também recebe
muito material, muitas fotos, muitos pedidos de ajuda, né? Ontem mesmo eu estava fazendo consultoria por telefone, que às vezes a gente não consegue se deslocar até aquele local. Santo Antônio da Patrulha é um hospital que volta e meia me pergunta, por exemplo, né? Então a gente tem essa questão também de levar e de trazer. Então o ensino é uma mão de dupla, é uma via de dupla mão, né? Porque a gente aprende muito, isso, a gente aprende muito também com os nossos alunos. O método ASAS é isso, a palavra já diz, né? Eu falo isso muito dentro do meu curso. Deem essa liberdade para vocês serem expertises e terem oportunidade de ter esses pacientes particulares, não depender só do salário, da CLT, do quinto dia útil, como eu digo, né? Não vamos depender só do quinto dia útil. Tenha essa experiência com um ensino, né? Com um conhecimento prévio, para que você também possa desenvolver as suas habilidades e ser aí um novo empreendedor na área de feridas, na área de tratamento de lesão de pele e de prevenção de feridas, aí o que é que a gente está buscando, né? Sim. E se a gente quer te contratar, onde que a gente entra em contato contigo? Entra em contato pelo WhatsApp, não sei se a gente pode dar aqui um número. Então o nosso número é um 9851, nessa região aqui metropolitana de Porto Alegre, 981788998, essa sopa de letrinhas mesmo, né? E o nosso Instagram é o @escola de ferida _Emiliana Costa. É isso. Bem prático. Colocou ali no Instagram Escola de Ferida Emiliana Costa, vai aparecer. Já vai direto para ela. Mas Emiliana, a gente está indo direcionando para os nossos momentos finais da nossa entrevista. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigada. Olha, eu deixo assim, né, que como eu sou enfermeira e é uma vida toda dedicada ao cuidado do corpo humano, das pessoas, eu acho que chega um momento que a gente tem que passar aquilo que a gente conhece. Então, eu agradeço muito a atenção que foi me dispensada aqui nesse dia e quero deixar, então, esse convite para conhecer o nosso trabalho. Você que quer ser um expertise, que quer ter os seus pacientes particulares, que tem um conhecimento ou gosta, ou tem um pai, uma mãe, uma vozinha em casa que precisa, vem conhecer o nosso trabalho, que o nosso objetivo maior é passar esse conhecimento para que as pessoas também cresçam e possam, através de escalar o conhecimento, ajudar o máximo de pessoas possíveis no seu envelhecimento ou na sua necessidade de vida, enfim. Emiliana, muita gratidão por todas as informações que tu trouxe aqui pra gente. Com certeza contribuiu com aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo e precisando dessas dicas. Te desejo muito sucesso. O espaço está à disposição. Sempre que tu quiser vir aqui ou se lançar uma turma e quiser divulgar, pode vir aqui conversar que com a ótimo! gente. Obrigada! Muito obrigada mesmo, viu, Ana? Agradeço ao Henrico da Colaborative que nos indicou a Emiliana para estar aqui falando com a gente e fazendo essa troca muito positiva, cheia de conhecimentos. E você que esteve conosco até agora, saiba que ainda temos muito mais movimento empresarial para você. Olá, eu sou a Vera Brock, sou CEO da Brock Delphi Educação, com doutorado em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha, e com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou palestrante, consultora, empreendedora, autora e pesquisadora. Nas dicas de gestão de hoje, para você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, gestores, gestoras e os demais líderes, trago para vocês uma reflexão, uma forma para identificar como você está pensando que boa parte dos problemas da sua empresa não estão no mercado,
Ao contrário, eles estão na sua empresa. Então pense, a sua empresa está sendo gerida de forma adequada? Gestão da verdade não depende do esforço isolado. Ele nasce de um sistema que funciona, mesmo sem a presença 100% do gestor, do tempo que ele utiliza para o controle dos seus colaboradores ou da sua média administração. Se isto faz sentido para você, então perceba que processos otimizados é poder do gestor. Em um cenário de tecnologia, de inteligência artificial, num cenário de inovação de processos, dita o ritmo do seu negócio. A gestão eficiente é o grande diferencial. Ela passa a ser uma questão de sobrevivência. Gestores, qual o impacto que causa os processos eficientes? O que é uma empresa eficiente que cresce no mercado tem consistência? A verdade é que muitos ignoram que você pode ter uma equipe preparada, eficiente, um bom produto ou ainda uma boa liderança. Mas se os processos forem falhos e confusos, o crescimento da empresa trava. Pense nisto. Os sinais de uma boa gestão sem processos definidos ocorrem quando as decisões atrasam, as equipes se perdem, o gestor apaga incêndio e a qualidade vira sorteio de loteria. A empresa vive o modo reativo. Com certeza, é o momento de refletir e buscar reconhecer o que muda com processos claros e bem estruturados. O time sabe o que é fazer bem feito, o que fazer e como fazer. Os erros diminuem, o gestor ganha tempo, o negócio escala com previsibilidade. Você já pensou hoje em como gerir a sua empresa e obter alta performance? Pense nisto e, se caiu a sua ficha, vem comigo para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial com as dicas de gestão da Vera Brock. Até lá!
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Agora, só aqui entre nós, como é que andam as suas finanças? Como é que está a sua saúde financeira? A sua, da sua empresa, da sua família? Tá tudo certo? Tá com algum problema? É normal, em alguns momentos da vida, a gente ter um problema financeiro. Às vezes, a gente precisa recorrer a reservas que a gente fez antes. Mas você não tem reserva? Então, vamos conversar um pouquinho com uma pessoa que entende do assunto e que pode, sem dúvida, trazer algumas dicas bem legais sobre esse tema. Hoje está aqui conosco o Alex Machado, educador financeiro. Alex, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Rogério. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos espectadores do programa Momento Empresarial aí. Alex, uma das dificuldades que a gente vê as pessoas lidarem é que as pessoas muitas vezes até ganham bem na sua vida. Sim. Só que gastam mais do que ganham. Isso é uma coisa que acontece com frequência, que tu lida no teu dia a dia, pessoas e empresas que acabam gastando demais? Com certeza. Essa é a razão do meu trabalho, na verdade. Hoje eu estou educador financeiro especializado em ajudar pessoas em situação de endividamento. E é oportuno eu estar trabalhando com esse nicho de mercado agora, porque nós atingimos picos, né? Agora no ano de 2024 nós chegamos a 78% das famílias endividadas e 31% de inadimplentes. Qual é a diferença? Eu ia te perguntar, né? Explicar para as pessoas qual é a diferença do endividado para o inadimplente. Isso. O endividado, a partir do momento que a gente contrai uma dívida, seja ela de curto ou longo prazo, a gente entra para o grupo do endividamento, né? A gente entra para a condição de endividamento. Um exemplo bem clássico, a gente vai comprar um
um tênis ali na loja e eu pagando no cartão de crédito parcelado ou à vista, dá no mesmo, não tem desconto. Então a maioria das pessoas optam por ficar um pouco mais de tempo com o dinheiro, né, e pagar no cartão de crédito. A partir do momento que eu contraí esse parcelamento, que a gente acaba não notando porque é uma coisa que já está natural, mas o cartão de crédito, ele nada mais é do que um empréstimo pré-aprovado em formato de plástico. O banco descobriu uma maneira, as operadoras descobriram uma maneira de nos ceder um empréstimo e a gente anda com ele no bolso. Então a gente acaba parcelando esse tênis, esse calçado e contraindo uma dívida. Até aí está tudo certo. O problema é quando eu não consigo, no acumulado da minha fatura no final do mês, eu pagar ela integralmente. Daí eu começo a entrar num processo de inadimplência, que é o não pagamento no prazo combinado. E no final do ano passado nós chegamos a 78% das famílias em endividamento, ou seja, não compravam à vista, e 31% de inadimplente. Deu uma reduzida, porque dezembro para janeiro entram pagamentos de 13º, de férias e tudo mais. Algumas empresas pagam participação de resultados. Deu uma amenizada, nós caímos para 76,2% de endividados e 28% de inadimplentes. Mas ainda assim a maioria dos brasileiros opta por não pagar à vista e praticamente 1/3 da população não está conseguindo pagar dentro do prazo adequado. Agora conta para nós como é que tu te transformaste nesse educador financeiro. Como é que foi essa tua trajetória profissional para hoje estar ajudando as pessoas justamente nesse contexto das finanças? Sim, é uma pergunta bem oportuna e eu tenho prazer em respondê-la. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu ingressei no mercado de trabalho aos 12 anos, fui menor aprendiz de banco. Eu comecei em banco já, né? Então fui menor aprendiz de banco. E desde então eu tive que ter um processo de amadurecimento profissional muito cedo. Fiquei no banco até 19 anos, depois fui para o comércio e acabei, durante esse período, desenvolvendo uma grande dúvida, que é o natural da população brasileira, que é por que algumas pessoas prosperam tanto, né? Porque algumas pessoas têm tanto e outras têm tão pouco. E baseado na educação básica que meus pais me deram, se tu trabalhar, ser honesto e estudar, tu vai te dar bem na vida. E assim eu fiz, comecei a trabalhar. Então, muito cedo eu ingressei no curso técnico de administração, que era o que tinha na época. Depois eu fiz faculdade de administração, fiz uma pós em marketing, trabalhei em empresas grandes, tive o privilégio de sempre ter na minha carteira de trabalho, digamos assim, um carimbo de empresas grandes. Mas a melhora do rendimento salarial, a melhora da condição de vida sempre foi devagar, digamos assim. E o meu questionamento aumentou, então fiz outros cursos. Quando a gente, lá por 2017, 2018, eu comecei a desenvolver uma crise existencial, que era já com família constituída. Hoje sou pai de 2 filhos, uma menina de 21 e um menino de 13, e eu comecei a me questionar, onde é que eu estou errando? E desencadeou uma insatisfação, uma frustração, uma crise de meia-idade. Eu entrei num processo de depressão, não me faltava nada em casa, tinha emprego, tinha carro, tinha minha família. Sempre tive uma relação muito boa com a minha esposa, a gente está há 22 anos casados, sem nunca nem dormir de cara um para o outro, digamos assim. Mas a minha vida não acontecia, digamos assim. E eu comecei a estudar aquilo. Então começou a se falar no Brasil de educação financeira. Com Gustavo Cerbasi, né, alguns influenciadores da época, Gustavo Cerbasi, lançou o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Depois veio a Natália Arcuri, né, que criou o canal Me Poupe. Eu fui o seguidor dela de número 250 mil, hoje ela está em alguns milhões. Então eu comecei a consumir esse conteúdo e ver que tinha alguma coisa de cunho mais científico por trás. E eu sempre gostei de investimentos, de bolsa de valores, consumia material, assistia filmes e tudo mais. Montei carteira de investimento desde cedo. Então eu era uma pessoa equilibrada e controlada financeiramente. Pelos moldes que nós ensinamos na mentoria, eu estava 100% ok.
mas aquilo ali não me gerava satisfação. E as empresas que eu trabalhava sempre foram em áreas estratégicas, tinham aquele intuito assim aquele objetivo de vender, de aumentar a base, de expandir mercado. Ajudei grandes empresas nesse sentido, ajudei a formar parceiros de vendas que rapidamente conquistaram um bom resultado, um bom patrimônio, e comigo não acontecia. Então eu sempre dizia assim, eu sou um pé de coelho, né? Eu dou sorte para os outros e para mim não acontece. E de todos os nichos de trabalho na área de educação financeira, que tem a educação financeira na escola, que foi uma portaria assinada em 2015, em que em 2020 as escolas deveriam oferecer, tanto pública quanto privada, ensino médio e fundamental, deveriam incluir no seu currículo a educação financeira. Como veio a pandemia em 2020, isso não aconteceu. Foi postergado o prazo, acabou não acontecendo novamente. Aqui no estado a gente foi ter somente em 2022 um projeto de lei da deputada Ani Ortiz obrigando, digamos assim, né, determinando que as escolas incluíssem no calendário, no currículo, e mesmo assim ainda andava muito devagar. Então eu passei por educação financeira no magistério, ali na parte educacional, passei por apoio a empreendedores, trabalhei com investidores, trabalhei com casais, mas nesse andar o que eu menos esperava foi o que me aconteceu. Por causa de uma situação de desequilíbrio financeiro envolvendo saúde na família, eu acabei me endividando, né, como acontece com a maioria das pessoas. Né? E nesse processo, eu, dentro das próprias mentorias que eu tinha feito, do curso, da pós-graduação e tudo mais, eu fui mergulhar no universo da dívida, do endividamento, comportamento do endividado e tudo mais. E então, Rogério, o que aconteceu? Como eu apliquei a metodologia que hoje eu ensino, eu consegui sair rapidamente desse processo e validar aquilo que eu tinha aprendido na teoria. Então, até digo assim, hoje eu sou grato a Deus por ter acontecido isso comigo, porque eu validei o processo. Tu não está mais de fora dizendo o que as pessoas têm que fazer. Tu viveu isso. Exatamente. E conseguiu dar a volta por cima usando o teu próprio método. Isso mesmo. Então, assim, eu venho de duas escolas, que são duas instituições diferentes. Juntei um pouco de aprendizagem na área de coaching, de programação neurolinguística, de analista comportamental, e criei uma metodologia que é própria, né, e que funciona quando colocada de forma adequada, quando cumprida ao todo, né, ela funciona, é eficiente. E um detalhe muito importante, que hoje eu falo para os mentorados e tudo mais, é que a gente tem que querer. Uhum. Né? Então a gente tem que acreditar que é possível sair daquela condição. E acima de tudo, o endividado, ele não é culpa dele. Né? Ou ele traz uma carga ali de crenças limitantes, de crenças de não pertencimento, que fazem com que a pessoa, de certa forma, se auto-sabote, né? Gaste mais do que ganha, gaste de forma errada os seus ganhos e tudo mais. Ou ela entrou num processo de auto-sabotagem, por não acreditar em alguma coisa. Eu estou escrevendo um livro que vai se chamar Dívidas Emocionais. Interessante. Todo o processo de endividamento, ele tem uma causa emocional por trás. Então, o nicho que eu não queria trabalhar, que era educação financeira para endividados, eu adaptei até o título, e hoje eu digo que eu trabalho com educação financeira para pessoas em situação de endividamento. Uhum. Por quê? Porque é para ser algo momentâneo e passageiro, não permanente. E a gente trabalha a questão das causas que geraram a isso, né? Baseado em pelo menos os 3D que a gente fala do endividamento, que é o desequilíbrio nas finanças, né? Gastou demais em um determinado tempo. O desemprego, a gente tem o hábito de comprometer uma renda futura e no caso de desemprego aquela renda não se concretiza. E a doença, né? Que a pessoa tinha suas finanças controladas até o momento que alguém precisou de um gasto a mais ou parar de trabalhar, né? Parar de entrar o recurso. E aí bagunçou as finanças da pessoa. Bagunçou. Alex, se tu fosse trazer algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo,
que tu poderia trazer para pessoas que estão numa situação de endividamento? Porque existe uma sensação de impotência, às vezes existe uma sensação de se sentir mal, depressão, né? Mas apesar desse sentimento que as pessoas trazem, ela tem que fazer alguma coisa, porque a dívida por si não vai sumir, né? Sim. A primeira coisa é a gente mudar a nossa mentalidade. De que forma? A pessoa que está numa situação de endividamento, ela não é culpada disso. Por mais que ela tenha gerado um descontrole, eu peguei o cartão de crédito, tinha um limite de 10 mil reais, gastei o limite. Por mais que aconteça isso, o consumidor ele não é o culpado. Justamente porque, como eu falei, por trás disso tem uma dívida emocional antes. Então a primeira coisa é não se sentir culpado e falar para si mesmo, fazer um mantra, digamos assim, convencer a si mesmo, persuadir a si mesmo de que é uma situação momentânea e que tem uma solução ali na frente. Existe uma luz no final do túnel e muitas vezes o túnel não é tão longo assim. Então a primeira coisa é se convencer de que tudo vai passar e tudo vai acabar bem. O segundo momento é a gente reconhecer a dívida, né? Encarar o problema de frente. De que forma? Fazer um levantamento de tudo aquilo que a gente deve. Porque às vezes as pessoas fogem disso, né? Fogem É disso. tão ruim que eu não quero nem olhar. Não quer olhar, não atende às ligações, não entra em contato com o credor. Na verdade, a gente tem que encarar o problema de frente para ver o tamanho que ele é. Então a gente tem que fazer o apontamento de todas as dívidas. Eu costumo até brincar assim, com os meus mentorados, até o troco do pão que eu fiquei, o trocado do pão que eu fiquei devendo na padaria da esquina é R$2. Anota na tua relação de dívidas, porque faz parte da forma como tu vai organizar aquilo. Um terceiro momento é a gente identificar qual é a nossa capacidade de pagamento, né? E um passo muito importante, Rogério, eu não posso comprometer a minha subsistência, a minha qualidade de vida, o lazer da minha família, o bem-estar da minha família, pagando a terceiros. Por quê? Porque eles colocam uma margem de lucro, digamos assim, em cima do dinheiro. Hoje a gente tem uma realidade de taxa de juros de cartão de crédito de 435% ao ano. Então tem uma margem de lucro ali para ser negociada. Então o que eu faço? Eu comprometo 20% da minha renda com o pagamento de dívidas. Se não for o suficiente dentro de um prazo que eu me comprometi, que eu estabeleci para quitar, eu faço uma renda extra e reduzo custos. Né? Aqueles supérfluos ali eu tiro. Né? E o quarto passo é a gente ir para a negociação. É priorizar os credores por grau de risco. Né? Algumas coisas a dívida pode levar à perda daquele bem ou daquele serviço. Um exemplo, serviços essenciais. Se tu não pagar energia elétrica, ela é cortada. Se tu não pagar a companhia de água, ela é cortada. Um carro entra com busca e apreensão. Um agiota pode representar um risco para a tua integridade física. Então a gente prioriza as dívidas que a gente tem que pagar e vai para o processo de negociação. Entrar em contato com o credor e fazer a oferta dentro das condições que a gente tem para fazer a quitação. Você gostou dessas dicas do Alex? Alex, aonde as pessoas conseguem te encontrar para conhecer mais dicas e para fazer uma mentoria contigo? E já aproveito, nós estamos chegando ao final do nosso tempo de entrevista, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Hoje o caminho mais rápido de me encontrar é através do Instagram, né, que dali encontra a minha mentoria, meu WhatsApp, que é o @alexmachado.mentor, @alexmachado.mentor. E se eu fosse dizer alguma coisa, né, para trazer um pouco de tranquilidade, de refrigério, né, aos espectadores, é que toda situação adversa ela é passageira. Desde que a gente faça o investimento de energia necessário para trabalhar a solução e não ficar lamentando o problema. Então, foco na solução. Alex Machado, educador financeiro, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço. Um abraço e vida longa ao Momento Empresarial e a você, Rogério. Obrigado. Fique com a gente, daqui a pouco tem mais Movimento Empresarial. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa companhia.
cabeça cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Dando sequência aos vídeos em relação às frases que eu escutei ao longo da minha vivência clínica, uma outra frase que eu já comentei aqui, que é muito comum, que é: doutora, eu não passo fio dental porque quando eu passo fio dental a minha gengiva sangra. Essa é uma frase clássica. Grande parte das pessoas acredita que o fio dental é o que faz a gengiva sangrar. Eu vou te explicar que não funciona assim. Quando tu tem um sangramento da gengiva, é um sinal que o teu corpo está dando que ali tem uma inflamação, que ali tem um problema. Então, a primeira coisa é tu ter que vir aqui no consultório para eu poder ver o que está acontecendo. O sangramento da gengiva tem várias causas. Uma delas é a presença de tártaro, o acúmulo de tártaro por baixo da gengiva. Então, precisa vir aqui para a gente diagnosticar, ver o que está acontecendo. Mas o fio dental, se tu passar de uma maneira delicada, ele não tem o potencial de cortar a tua gengiva. E lembra que gengiva saudável, ela não sangra. Então, presta atenção, se tu tá com sangramento na gengiva, não deixa de passar o fio dental. Segue passando com cautela, com cuidado, mas vem aqui no consultório pra gente ver o que está acontecendo. Tá bom? Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um Dica de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. Tchau! Olá, meu nome é Luiz Gustavo Longo e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre as etapas da consultoria trabalhista. Vivemos num Brasil onde há uma insegurança jurídica muito grande. Por isso as empresas devem se cercar de bons consultores trabalhistas. E para isso hoje eu quero conversar com você sobre as etapas de uma consultoria trabalhista. Primeira coisa que se deve ter numa consultoria trabalhista é o planejamento. Esta é a primeira etapa. O que vai se ater no planejamento? O advogado vai conhecer toda a documentação da empresa, como é o seu sistema de RH, como estão os contratos dessa empresa, enfim, vai conhecer, toda a empresa a fundo. Isso é uma pequena parte chamada diagnóstico. Uma segunda etapa da consultoria trabalhista é o planejamento. O que vai ser o planejamento? Vai ser traçado um plano de ação mediante o quê? Como o advogado estudou pacientemente, fez um diagnóstico dos problemas da empresa, ele vai fazer o quê? Um plano de ação, onde esse plano de ação vai contemplar todas as necessidades da empresa.
O que esse plano de ação contempla? Uma definição de uma estratégia que o advogado fará para que a empresa não tenha problema com processos trabalhistas. Ele vai traçar uma estratégia para, estudando os documentos da empresa, ele vai traçar uma estratégia para que a empresa não sofra processos trabalhistas. Esse é o segundo passo. Quer dizer, já vimos o diagnóstico, já vimos o planejamento e agora vamos partir para a terceira etapa da consultoria trabalhista, que é chamada de implementação. O que é essa implementação? O advogado vai implementar o plano de ação estratégico. Esse plano de ação estratégico é a execução das ações planejadas com a aplicação de mudanças e medidas propostas. Quer dizer, o advogado vai sentar com o dono da empresa, vai explicar para o dono que existe um plano de ação e esse plano de ação tem que ser colocado em prática. Quarta etapa da consultoria trabalhista é chamado de acompanhamento. O que esse acompanhamento faz? Faz o monitoramento dos resultados do plano de ação que já foi implementado. Então, para vocês entenderem, o advogado ele acompanha todo esse processo e depois, no final, através de uma quinta etapa da consultoria trabalhista, chamada de avaliação, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um relatório geral de todas as ações que foram implementadas nessa empresa. Então, recapitulando para vocês, e é muito importante que vocês saibam, se vocês definirem por contratar uma consultoria trabalhista, que existem 5 etapas de consultoria trabalhista. Essas 5 etapas começam com o diagnóstico, depois vem o planejamento, vem a implementação, vem o acompanhamento e vem, por último, a avaliação final, onde se faz todo um relatório de resultado dessa consultoria trabalhista. Importante saber que um processo trabalhista custa muito caro, é custoso, tem custas processuais, tem honorários, enfim, tem muita coisa. A empresa que investe em consultoria trabalhista preventiva, ela vai estar investindo no próprio patrimônio dela, porque às vezes um processo trabalhista que a empresa sofrerá pode terminar com essa empresa, pode terminar com o caixa dessa empresa. A gente sabe que muitas empresas quebram tendo em vista esse problema sério de processos trabalhistas. Então, pessoal, muito cuidado com isso. Muito obrigado por ter conversado comigo sobre isso e até uma próxima oportunidade. O programa está chegando ao fim, mas eu tenho certeza que todas as contribuições feitas tanto pela Simone quanto pela Paula contribuíram com o seu crescimento, com o desenvolvimento e também dos teus negócios, porque elas são empresárias, empreendedoras que inspiram e que passam os perrengues, assim como a gente dia a dia, e que tem que superar. E assim a gente vai inspirando e aprendendo, não é, Rogério? E o mais legal é que o tema de hoje foi saúde. Saúde financeira e saúde física mesmo, né? E mental, né? E mental, porque, bom, quando a gente está com dificuldade financeira, seja na nossa vida pessoal ou na empresa, a nossa cabeça também não fica legal. E quando a gente não cuida do nosso corpo, a nossa cabeça também não fica legal. Então, por isso é importante a gente tomar conta dessas duas coisas, a saúde e o bolso. Você gostaria de fazer parte do nosso programa assistindo aqui o ambiente de gravação? Então, entra agora lá no nosso Instagram, manda uma mensagem que a nossa produção vai te acolher e vamos combinar, vamos te convidar para uma próxima agenda de gravação. Inclusive, você pode fazer perguntas para os entrevistados e vai estar aqui conosco durante todo o período de gravação. Ana Paula, o programa de hoje acabou. Acabou, mas saiba que todas as terças-feiras, às 20 horas, estamos aqui na Poa TV
Canal 6 e mais. Se perdeu algum programa, vai lá no YouTube, @Movimento Empresarial e assistam. Lá tem programas desde 2020. Então nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse